Eu que agradeço, muito obrigado. Agradeço em nome de meu povo também pela, pela honestidade do povo brasileiro. A gente está recebendo muitos apoios, muitas orações, né? E sentimos muito que o povo brasileiro está conosco. Agradecemos imensamente. Inclusive, a gente está acompanhando aqui, né, informações vão chegando, e de muita destruição, né? Você já tem um panorama para gente ali do que foi destruído no país? Eu estava falando agora um pouco sobre esse castelo, né? Eu acho que você também pode, como um guia turístico, pode nos falar um pouco sobre a importância histórica desse castelo destruído. Olha, essa é a cidade de Gaziantep, é uma cidade que conhecida pelo seu povo super simpático, pela sua gastronomia super rica. É uma cidade fantástica de visita. Brasileiro não chega a viajar muito para essa região do sudeste da Turquia. Inclusive, minha agência, meus outros colaboradores, têm vários grupos de brasileiros por aqui. Assim, pouquíssima vez a gente passa por essas cidades. Ano passado a gente levou um, dois grupos máximo para a região de Antep, região de Kahramanmaraş, a região de Şanlıurfa, cidades que foram mais afetadas. Essa região é mais cultura étnica, mais cultura turca e curda, né? Então, muitas vezes por uma viagem de 7, 10 dias, a gente leva brasileiros para lugares que ganham mais destaque internacional, tipo Istambul, Capadócia, Pamukkale, Éfeso, ou Troia, ou Bodrum. Então, nessa região, um pouco afastado da zona turística, inclusive eu estava longe dessa região na hora de terremoto, só que eu já acordei na hora de terremoto, porque nós também temos um grupo de WhatsApp entre nossos colegas guias turísticos, inclusive um grupo de guias profissionais, 43 pessoas ficaram embaixo de um hotel abalado na cidade de Adiaman. E aquela hora eu acordei porque um dos colegas já estavam pedindo ajuda embaixo dos os compros, sabe? E durante o dia, graças a Deus, todos, acho que todos, né, eu não segui o número certo, mas já foram salvos bastante deles. Então, a gente já, desde 4/17, a gente está acompanhando o tempo todo, toda a devastação. Aquela hora ainda era muito cedo, nas notícias não estava aparecendo nada, mas como a gente já estava vivo por causa de nosso grupo de colegas, a gente já estava sabendo que o assunto é muito pior. E as cidades próximas mandando informações, ainda não amanheceu, não tinha dia de sol, e a gente já estava imaginando que a coisa estava muito ruim, sabe? Porque além de dimensão seja 7,8, pior do que isso é duração. 1 minuto e 40 segundos de terremoto é incrível. Máximo que eu vivi foi 45 segundos e não consigo imaginar como que foi devastador esse prazo. Nossa. 45 minutos tira sua vida, porque ele bate de golpe por baixo, de vez em quando, balança, sacude para lá, para cá, você perde piso, não tem o que fazer. Imagina 1 minuto e 40 segundos de prazo de não, sacução, não sei, sacudição, é pesado, pesado, Uhum. terrível, por isso é devastador. E É, e por logo, isso, e por isso esses prédios, né, o Ali, enquanto você fala, a gente está mostrando as imagens, os prédios desabando todinhos, assim, e por isso mesmo você falando, né, são mais de 1 minuto de tremor sem parar, o abalo que isso causa nos edifícios, nas estruturas, né, inclusive com alertas de tsunami, ondas grandes também em algumas costas, e você está dizendo que essas regiões mais afetadas não são regiões turísticas, são regiões, inclusive, que fazem ali a divisa com a Síria, né? E são regiões ali exato. que já são alvo de conflitos também, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre as características dessas cidades mais atingidas, Ali. Essa região toda é uma região milenar. É indicado a cidade de Xanufa como a cidade de profeta Abraão, 2200 a.C., supostamente o irmão dele que fundou a cidade de Haran, o
profeta Abraão, né, um grande nome para todos os três monoteístas religiões. Então, essa cidade é uma milenar. Gaziantep é a mesma coisa, cidade central de povo assírios, primeiros caravana de comércio que transportava produtos da região de Mesopotâmia para regiões diferentes da toda a Anatólia. E outra cidade que também, Adiaman, é uma famosa cidade por um grande reinado chamado Nemrut, Agamenon. Então, tudo isso mostra para nós que essa região toda já foi historicamente importante. Essa região já fica na lua crescente que a gente fala, região de Mesopotâmia, onde que o ser humano, pela primeira vez, começou a domesticar animais, primeira vez começou a sementear trigo, a recolher abelha e fazer primeiras agriculturas. Recentemente, essas cidades famosas por um templo, Göbekli Tepe, é um templo, com certeza vocês vão imaginar, né? Quando eu falo, círculos marcados com grandes pedras marcadas e onde tem as imagens de alguns animais, algumas imagens abstratas, não são decifradas até agora, e seguramente são lugares de construção para adoração, que pertencem para 12 mil anos atrás de Ali, as notícias são, enfim, devastadoras. Cerca de 2.300 mortos, milhares de feridos aí. Em termos culturais, a gente estava falando agora há pouco, a Fabíola trouxe a notícia, né, da destruição desse palácio que tem mais de 2.000 anos. Você já tem ideia, trocando mensagens, enfim, com os grupos de outras pessoas que trabalham na área de turismo, de outras perdas grandes nessa área, que, enfim, cultural? Não, por enquanto nada de uma grande devastação sobre algum monumento histórico. A Turquia tem mais de 3.000 sítios arqueológicos que pertencem para a época grega, época romana ou outras épocas de impérios regionais. Então, quando a gente analisa esses 3.000 sítios arqueológicos abandonados embaixo da terra, o maior motivo foi terremoto. Terremoto é uma realidade desta região. Nós temos duas linhas tectônicas super movimentadas. Esses movimentos sísmicos que trazem riquezas para a superfície, eles que trazem uma água termal, eles que transportam várias riquezas para nós, mas, infelizmente, hoje em dia, a maior devastação foi devido à falta de sustentabilidade das construções. Hoje eu estou acompanhando desde cedo as notícias de canais governamentais, os especialistas sempre falam e chamam a atenção para a construção, porque você está vendo uma dezena de casas que ficam em pé, mas entre eles já tem dois que já abalados, literalmente, igual como um sanduíche. Então, isso não é por que os outros não foram abolidos, né? Então, eu faço essas perguntas. Então, tem um erro que causa o número ser super grande, porque terremoto é uma realidade desta região, não tem como a gente largar o país, não tem como mudar essa regra da natureza, do Deus, então a gente tem que adaptar sabendo as regras do jogo realmente.